Se o diabo existe, então Deus existe. Se Deus existe, o que eu estou fazendo na minha vida? Olá, seja muito bem-vindo. Nosso podcast está começando, um podcast feito com muito carinho para você. Não saia daí, fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado, assim como nós estamos sendo aqui. Amém? Quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ative o sininho e compartilhe com mais alguém. Amém? Para que outra pessoa também venha a ser edificada igual você foi, tá bom? Agora sim, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada, ela que é escritora, mentora. Eu quero que vocês recebam ela com muito carinho, mas muito carinho mesmo, uma grande mulher de Deus, Irmã Ruth. Tudo bem? Tudo bem, Laércio. Irmã Ruth, eu sempre peço, antes da gente começar o nosso programa, para as pessoas se apresentarem. Né? Eu quero pedir que você se apresente, fale quem que é a Irmã Ruth, essa aqui é a sua câmera. Fala aí para nós, amém? Então, Laércio, eu sou a Ruth, eu vim lá do Paraná, da cidade de Araucária, sou casada com o Wesley e tenho um filho, o chamado Léo, ele tem 4 anos. Que bênção. Irmã Ruth, me fala aí, você nasceu num berço evangélico, como é que foi a tua conversão? Como foi o teu contato com a igreja? A gente sempre tem essa curiosidade de saber, né? A gente vê as pessoas de Deus assim, hoje a gente sabe que Deus usa muito vocês, mas a gente tem essa curiosidade de saber como é que foi o começo, como é que foi a tua infância, como é que foi essa criação para hoje você ser essa mulher de Deus que você é. Graças a Deus, irmão Laércio. Teve um processo até chegar aqui. Eu nasci num berço cristão, meus pais eram evangélicos e eles continuam sendo evangélicos até hoje. Sim. E cristãos, né? E a gente era no começo, quando eu era adolescente, quando eu era criança, a gente era de uma igreja que nem placa tinha. Sim. Era de uma igreja que não podia ouvir rádio, não podia assistir televisão, não podia ouvir, não podia vestir calça. Sim. Você acredita Tinha uma nisso? doutrina bem... Muito rígida, irmão Laércio. E era na Vilas Oficinas, ali em Curitiba. Era de Curitiba, não? Porque você veio de Araucária, né? Isso. Mas essa igreja era em Curitiba. Uhum. A gente saía de Araucária, muitas vezes de Fusca, na época. Fusca estragava no meio do caminho, mas meus pais sempre fiel, sempre ia nos cultos, saía de Araucária, ia para Curitiba, ali na Vilas Oficinas, nessa igreja, participar do culto. E você é natural de Curitiba, do Paraná mesmo, de Araucária mesmo? De Ou você Araucária. veio de outra região para lá? Não, eu sou natural de Araucária. Olha aí. Então, daí, como a gente era dessa igreja que era muito rígida, não podia nada, na maquiagem, nada. Sim. Boneca, não podia ter boneca. Não podia ter boneca? Não, o uniforme da escola mas... tinha um bonequinho. Eu tive que riscar, meus pais tiveram que riscar o bonequinho. Mas por quê? Por que eles diziam que não podia ter boneca? Por quê? Qual era... Irmão Lércio, não sei. Eu era muito pequena. Eu não Entendi. sei. Eu só tenho a lembrança de tudo isso. Então, mas eu fui pegando um distanciamento uma raiva, sabe? de cristão por causa disso, de doutrina por causa disso, sabe? Sim. Porque eu era diferente de todos os amiguinhos da escola. Entendi. Por conta da igreja, daquela doutrina, você era diferente. Mas chegou a sofrer um bullying, alguma coisa na escola, não? Não lembro, mas eu gostava muito de usar calça, principalmente para andar de bicicleta. Sim. E eu não podia usar calça. Se eu usasse calça, tinha que ser por baixo do vestido. E era vestido manga comprida, todo fechado. Não podia brinco, não podia cortar cabelo, não podia pintar cabelo, não podia nada. Os homens sentavam de um lado, as mulheres do outro. Então, assim, isso que eu tenho lembrança de quando eu comecei, né, na igreja ali, quando meus pais me levavam ali. Sim, e depois, no decorrer, seus pais continuam nessa igreja ainda? Não. Não? E graças a Deus. Foi Amém. Tá. Amém. Mas aí depois, como é que foi? Vocês se mudaram para uma outra igreja? Como é que foi essa transição? Você saiu dessa igreja para uma outra? Como é que foi?
Não foi nem eu que saí, foi minha mãe que quis sair. Porque como era esse tipo de doutrina muito rígida, e sem base bíblica também, porque não tem porquê, né? Minha mãe, ela, por causa dessa doutrina toda, ela não se arrumava, e daí meu pai na época olhava outras mulheres, e ela não podia sair, dar risada, e sempre estava tendo uma briga. Sim, entre eles. E daí minha mãe não aguentou. Ela falou que não queria mais estar. Daí ela foi para uma outra igreja. E você... Daí, nesse tempo, como eu não lembro muito, que eu era muito pequena, mas eu lembro pelo que minha mãe falava, você né? Tinha Que fala anos, até hoje. Eu acho que eu nasci nessa igreja. Tá, mas quando aconteceu essas coisas que você lembrava aí? 7 anos, 8 anos? Por aí, Laís. Porque você estava na escola isso, já, né? 7, 8 anos. Legal. Isso foi o começo de tudo, sabe? Que eu lembro assim. E daí minha mãe e meu pai desviou feio, meu pai. Começou a beber, que eu lembro disso. E daí, enfim, até que vamos lá para a parte do que me fez voltar para a igreja, né? Sim, o que me fez. Essa parte boa. Isso, o que foi? Porque assim, foi passando o tempo, daí meu pai começou a ir na Assembleia. Sim. E minha mãe começou a ir na Mundial. Sim. E daí... Isso em Curitiba ou Araucária? Em Araucária. Araucária já. Isso, foi. Sim. E daí, irmão, teve um culto que eu fui com a minha prima, né, na Mundial. Sim. E a gente era adolescente, eu não ia pra igreja pra cultuar. Eu ia pra brincar, eu ia pra me divertir, entendeu? Só a parte do louvor que eu gostava. Sim. Diferente de hoje, né? Que eu amo a parte da pregação, eu amo a parte da palavra, a melhor parte, né? Que eu espero, assim, eu espero o culto todo pra chegar na parte da palavra, porque eu gosto, tá? Agora, quando eu era adolescente, eu ia por causa do louvor. Né? Então, quando eu fui com a minha prima nesse culto que ela tinha me chamado pra ir, eu chamei ela, no caso, pra ir, na Igreja Mundial. A sua prima já era cristã também? Nada, a gente só ia fazer bagunça na igreja. Sim. E daí no caminho, ela falava assim: ô prima, hoje é dia de libertação, né, prima? Eu falava, sim, mas prima, você não precisa se preocupar, prima. Não é a pessoa querida, né? Prima, você é liberta, nem se preocupe. Ela fala, prima, eu não gosto muito de culto de libertação, era sexta-feira, né? Sim. Não gosto muito de culto de libertação porque eu tenho medo de cair, prima. Eu falei, mas você já caiu uma vez? Não. Daí ela falou assim, eu fico até com o olho aberto, prima, porque vai que eu caio, né? Daí a gente estava lá participando do culto, o pastor de lá de cima do altar, ele orou para libertação. Sim. E ela tava com o olho aberto, porque ela não fechava o olho, né? Porque ela tinha medo de cair. E a prima ela é ainda, ela é gordinha assim, sabe? Sim. E daí ele orando lá de cima do altar. Daqui a pouco, ela caiu no chão. Caiu? Do nada ela. Olha. Daí, quando ela caiu no chão, todas as cadeiras são de plástico, as cadeiras lá. Sim. As cadeiras, barulhão, as cadeiras foi tudo pro lado. Corria. Isso do meu lado. Mas ela caiu com a presença do Espírito Santo? Ela não. Não? Ela foi liberta aquele dia lá. Olha aí. Mas por que eu tô falando sobre isso? Sim. Porque eu não acreditava em Deus e nem acreditava no demônio, né? Sim. Então, nesse dia, foi um dia especial para mim, que eu deixo gravado até hoje. Por quê? Porque eu conhecia minha prima e eu sabia que ela não estava mentindo. Porque para mim, Laércio, eu via na televisão e como eu não acreditava, eu debochava. Falava que era mentira, que era encenação, que os pastores só queriam roubar o dízimo, a oferta das pessoas. Eu era do tipo de pessoas que julgavam. Eu era adolescente, né? Eu julgava, falava que esses pastores já querem roubar, essas curas é mentira, entendeu? Essas coisas não estão acontecendo, as pessoas são tudo pagas para... Eu via na televisão... Pra fazer, né? E quando aconteceu isso com a minha prima... Você viu que era real?
eu vi que era real. E daí, a gente veio até conversando no caminho, eu falei, prima, o que você sentiu quando você caiu? Porque ninguém colocou a mão na sua cabeça, você caiu sozinha. Ela falou, prima, eu caí no chão e eu não conseguia me mexer, prima. Olha. Eu ouvia o pastor falando, mas eu não conseguia me mexer. Daí eu se machucou, prima, quando saiu, eu não se machuquei. E você não ficou assustada? Então, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Olha aí. Quando ela caiu. E nesse dia eu tive certeza de que o diabo existia. Daí eu pensei comigo, eu fiquei um tempão. Eu fumava, Larissa, bebia, porque eu era desviada, né? Eu ia pra igreja pra se divertir. Sim. Porque minha mãe mandava eu ir. Sim. Entendeu? Ia crente na igreja desviada, né? Tava na igreja, mas estava desviado. Sim, porque sexta-feira eu ia na igreja e domingo eu tava na balada. Entendeu? Meu Deus. Uhum. Quantos anos você tinha nessa época? Ah, mas eu já tinha perto de meus 18 anos já. Sim. Já tava... Você ficou, quando você era criança, seus pais saíram dessa igreja, você tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, e você ficou dos teus 7 anos até os 18, 19 anos? Eu não lembro ao certo a idade que eles saíram, né, dessa Sim. igreja, o tempo que foi. Eu tinha orado para que tudo isso saísse da minha mente, sabe? Sim. Que eu esquecesse tudo isso, porque é uma dor que eu passei, sabe? Sim. Então, Deus foi tirando tudo isso, até as lembranças. Sim. E a partir do momento que aconteceu isso com a minha prima, eu tive certeza que o diabo existia, então daí eu falei, sim. Fiquei pensando lá na frente da minha casa, fumando e pensando, Lércio. Se o diabo existe, então Deus existe. Se Deus existe, o que eu estou fazendo na minha vida? Olha isso. O que eu estou fazendo na minha vida, Lércio? Daí, a partir daquele momento ali, eu comecei a acreditar em Deus. Entendeu? Isso era na Assembleia? Isso aconteceu na Mundial. Na Mundial. Na Igreja Mundial. Mas eu ia na Igreja Mundial e depois ia na Assembleia. Um pouco na Igreja Mundial, um pouco na Assembleia. Ainda não tinha uma igreja certa que você fosse firmar. Tá, mas aí me conta, e a tua prima? A partir desse momento, como é que foi? Ela continuou na igreja? Ela não foi mais? Como é que foi? Porque até ali eu vi que ela que te levou, né, na igreja, né? Por causa do culto da libertação, ou foi você que levou ela? A gente se combinava pra ir. Ah, uma vez eu chamava ela, outra vez ela que me chamava. Mas as duas não eram firmes ainda? Não, na igreja. nenhuma. Não. E daí como é que foi a partir desse momento, como é que foi ela? Agora eu que tô... Lá ela teve Agora eu montei uma cena, agora eu tô querendo saber o final dessa história aí, como é que foi? Então, Laércio, depois ela teve vários momentos com Deus, ela se converteu, sim. Hoje eu não estou tanto conversando com ela assim, mas eu fiquei sabendo que ela não estava indo, que estava bem desviada. Uhum. Mas ela é cristã. Sim. Ela é cristã. Ela foi liberta nesse dia. Amém. E depois disso ali você teve você descobriu que Deus era real, né? Que você estava fumando, que aquela coisa toda. Mas e daí? Como é que foi a tua continuação a partir daí? Você largou tudo isso? Largou tudo? Você bebia, fumava? Sim. Você largou tudo e foi ter uma vida com Deus? Ou você... Como é que foi essa libertação sua? Para você chegar a se firmar, assim, firme mesmo na igreja. Como é que foi? Então, Laércio, o pouco que eu lembro foi o seguinte. O porquê que eu fumava e bebia, porquê que eu me envolvi com coisas erradas, né? Sim. Porque eu tinha uma mágoa do meu pai, sabe? Eu não me dava bem com o meu pai. Não porque ele teria feito alguma coisa comigo, não porque ele fez algo pra mim, sabe? Uhum. Mas porque o tempo que ele tratou minha mãe mal, que ele... Você não gostava dessas atitudes? Eu absorvi as dores da minha mãe e fiquei com mágoa do meu pai. Aí por isso que você começou a fumar e começou a ficar rebelde por conta disso? Foi, mais por causa disso. Uma coisa vai levando a outra, né? Sim. E daí como é que foi a tua libertação disso aí? De tudo isso? Como é que foi? Então, chegou um tempo que meu tio, o tio Alexandre, ele estava com um problema na perna
estava com a perna podre, tendo até bicho na perna, e que estavam querendo amputar, tava falando que ele ia morrer. Tá? O médico estava dando sentença de morte para ele. Meu Deus. E daí, nesse meio período que a gente estava buscando por ele, né? Daquele jeito, eu ia na igreja, mas na balada também. Uhum. Daí, a gente conheceu uma igreja pela internet. Sim. Pela televisão, na verdade. Sim. Meus pais começaram a assistir a Plenitude. Sim. Conhece a igreja Plenitude? Conheço. Eles começaram a assistir pela televisão e daí ficaram sabendo que ia vir. E daí eles viam muito milagre acontecendo, curas. E daí eles ficaram sabendo que ia vir abrir uma igreja em Curitiba. Sim. Uma filial, Isso. Sim. E daí vocês... Daí ela falou, olha só, essa igreja tem milagre, essa igreja tem cura, eu vou lá buscar pelo meu irmão, minha mãe falando, né? Vou lá buscar pelo meu irmão. E daí ela começou a ir e depois ela vinha e me contava as curas que tinham acontecido, entendeu? No primeiro dia que teve um culto na praça, Sim. ela foi e depois ela voltou e ficou me contando. E daí eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa, né? Nunca vi, eu vi na televisão, só que eu falava que era mentira. Vamos lá tirar a prova para ver se é verdade mesmo. Sim. E daí, só que eu não fui exatamente por causa disso, né? Eu fui pelo meu tio, buscar por ele. Sim. E daí, ele foi curado? Então, a gente foi buscar por ele, mas ele não foi curado. A gente pediu oração por ele, mas apesar dele não ser curado e ter falecido... Ele faleceu por conta disso? Isso, foi por conta disso. Mas eu fui ganha para Jesus nessa igreja. Tá, daí você... É uma igreja que fluía em curas e milagres. Daí você chegou lá, você viu os milagres. Daí como é que foi a tua reação com tudo isso? Você buscava isso? Você buscava pelo teu tio, né? Isso, foi pelo meu tio. Entendeu? Eu entendi. Mas aí teu tio, ele não morreu em seguida, né? Ele levou mais um tempo ali. E daí vocês continuaram buscando, como é que foi? Então, quando eu cheguei nessa igreja, e aconteceu do meu tio falecer e tal, mas eu me deparei lá com as coisas acontecendo, coisas que eu via na televisão, mas que eu falava que era mentira. Mas eu vi lá na minha frente acontecendo essas coisas, as curas, milagres acontecendo, pessoas aquilo que você duvidava, eu vi com meus próprios olhos. Deus começou a te mostrar para você ver com seus próprios olhos, você está presente ali, ver. Principalmente a libertação, né? Sim. Coisa que eu também não acreditava, e ali eu comecei a ver com meus próprios olhos as coisas acontecendo. Nessa mesma igreja, que fazia culto nas praças também? Começou na praça, o primeiro dia. No segundo dia eu já estava no hotel. Eu fui no segundo dia. Minha mãe foi no primeiro, eu já fui no segundo, e de lá pra cá, de lá... Aí se firmou... Se firmei. Aí montaram a igreja e vocês ficaram lá? Ficamos lá, era no Auer, em Curitiba. Que legal, que massa, que top. E daí lá você teve um verdadeiro encontro com Jesus, é isso? Isso. Lá foi... Quando eu vi tudo isso acontecendo, as maravilhas acontecendo, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Uau. Eu não quero ficar na igreja para ser uma membro. Eu quero ficar na igreja porque eu quero ser usada igual eles estão sendo usados. Para libertação, para cura. Que bênção. Ali foi a tua transformação. Ali você foi... E daí? Conta aí. Deus começou a te usar ali? Como é que foi? Tudo é um processo, né? Sim. Eu comecei como membro. Daí eu tinha que entender como funcionava a igreja. Eu fui indo. As coisas foram acontecendo, Deus foi me limpando. Eu chorava, todos os cultos que eu ia, eu não sabia o porquê, mas eu chorava, era Deus me limpando, sabe? Eu não entendi o porquê eu estava chorando. Sim. Chorava no louvor, chorava na pregação. Olha aí. E daí, Laércio, foi passando o tempo, depois que Deus me curou, eu resolvi me batizar. Sim. Até então você não era batizada? Não tinha aceitado Jesus, não era batizada. Nada ainda, só ia... Tá, então, e daí? Como é que foi essa... Você foi batizada? E daí no dia do meu batismo, eu cheguei pro pastor e falei assim, pastor, eu quero me batizar, mas eu fumo, pastor. E agora, o que eu faço?
Daí ele orou por mim lá, fez a oração do Manassés, falou que ia pegar nojo do cigarro. Sim. Uhum. E daí, a partir daquele dia, eu não fumei mais. Olha. Eu me batizei e não fumei mais. Olha só, que libertação. Que Foi. forte. Uhum. E nunca mais teve vontade de fumar? Nunca mais. Graças a Deus. Eu fiquei 9 anos da minha vida fumando. 9 anos parou assim? Uma oração Uma oração. fez você parar de fumar. Foi. Olha aí, Cid. Uma oração fez ela parar de fumar. A oração é poderosa. A oração do justo tem muito poder. Cidade forte. Que bênção, Ruth. Tá, aí você parou de fumar, foi batizada, e aí como é que foi o teu processo ali? Foi mais fácil do que na outra? Como é que foi? Então, depois que eu me batizei, tinha todo o processo para poder fazer parte ser uma obreira da igreja, Sim. né? Então, eu tive que passar pelo processo do encontro face a face que eles fazem lá. Sim. E daí eu fui passo a passo. Lá é escadinha, né? Sim. Você começa embaixo e vai indo. Vai crescendo. Uhum, vai conforme crescendo. a tua- Uhum. Depois que eu fui no encontro face a face. Engraçado, irmão Laércio, que o primeiro encontro face a face que eu fui, eu não levei a sério. Eu levei na brincadeira. E não fui batizado com o Espírito Santo, não aconteceu nada. Olha aí. Agora, no segundo encontro que eu fui, no encontro face a face que eu fui lá, Sim. eles oraram para aparecer pó de ouro nas minhas mãos, E daí? nas mãos do povo. Na minha foi o que mais apareceu o pó Olha. de ouro. Foi a primeira vez que aconteceu Que bênção. maravilha comigo. A segunda vez foi aqui na Família do Reino, né? Sim. Que a massinha se transformou em... Outro dia eu falo sobre isso. Mais pra frente tu vai falar. Hoje Tá bom. E o que aconteceu no segundo encontro, no face a face lá? É um retiro que eles fazem, Sim. sabe? Mas é um retiro que para fazer batismo com o Espírito Santo, para fazer libertação, para cura. tudo eles São fazem. 3 dias. 3 dias. São 3 E dias. é feito como esse retiro? Numa chácara? Sim, uma chácara. Lá é feito numa chácara. Aham. Que legal. Daí fica sem celular. É um dia com Jesus mesmo, né? Um momento com Deus, né? Isso. E daí você manifestou os pó de ouro ali. Isso. Foi a tua... Você viu. Eu fiquei muito feliz, fiquei animada. Uma coisa que foi feita lá que foi liberar perdão para o meu pai. Você conseguiu. Eu liberei perdão. Uau, foi liberto. Eu liberei perdão. Tem um momento de liberar perdão. Até para pessoas que já faleceram. Sim. Entendeu? Esse momento foi o momento mais importante para mim. E olha, Uau. Laércio, eu buscava muito ser batizado com o Espírito Santo, Laércio. Eu não consegui ser batizado com o Espírito Santo enquanto eu não liberei perdão para o meu pai. Olha aí. Por isso que no primeiro encontro que eu fiz, eu não consegui. conseguiu. No segundo encontro eu já fui batizado com o Espírito Santo e manifestou o pó de ouro nas mãos. Uau, Jesus é bom, né? Que bênção. Ali que você conheceu o Wesley? Nessa igreja que eu conheci o Wesley. Ah, é? E Aham. como que era o Wesley lá? O que ele fazia lá? Então, quando ele ainda não estava nessa igreja. Era membro, não era membro ainda. Era lá em São Paulo. Aí ele estava lá. Nessa mesma igreja, só que porém em São Paulo. São Paulo. Uhum. Até ser transferido para essa igreja. Quando ele foi transferido para essa igreja, que ele veio porque o pastor pediu para que ele viesse. E ele fazia o que lá em São Paulo? Ele já era de... Ele tocava teclado. Ele era tecladista da Tecladista. igreja. Uhum. Então ele foi transferido para essa igreja como tecladista. Isso, transferido. Daí ele morava na igreja e tocava. Lá era só o tecladista mesmo. O louvor era só o teclado, Só o teclado. e voz. Uhum. Então, ele fazia essa parte ali. Daí, quando ele chegou, é interessante essa parte, porque eu era muito namoradeira, sabe? Sim. E quando eu comecei a trabalhar na obra, eu falei, a partir de agora eu quero saber só de obra. Eu quero fazer só a obra. Não quero saber de namoro. Sim. Então, eu entrei focada nisso, sabe? Sim. E eu entreguei para Deus. Falei, Deus, quando for para arrumar alguma pessoa, eu quero a pessoa assim. Eu dei detalhes para Deus. Eu Sim. quero uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa... Fui dando detalhes. Todos os detalhes que eu di para Deus, o Wesley tem hoje. Uau, olha aí. De um homem que eu queria. Que bênção. Carinhoso, trabalhador, ele é tudo isso. Oh, meu Deus. Tudo, até os detalhes é mesmo. pessoal, assim, que É. eu pedi para Deus, Eu ele... conheço muito ele, eu sei que é. E tudo isso está falando mesmo. Em nome de Deus mesmo. Mas engraçado, irmão Laércio, que quando Wesley chegou para essa igreja, que eu vi ele,
eu não senti nada por ele, até porque eu estava focada em fazer a obra, eu estava limpando a igreja, arrumando. Irmão Laércio, tem muita coisa para falar antes mesmo de falar do Wesley. Fala, volta lá e fala tudo. Pode falar. Irmão Laércio, eu fiz um voto a Deus, eu vendi uma moto que eu tinha, pedi as contas do emprego Sim. que eu trabalhava, que eu amava. Eu sempre fui uma pessoa que amo trabalhar, Sim. amava trabalhar no caso, registrada e ainda mais no administrativo, né? Sim. Eu sempre quis e eu trabalhava no que eu gostava. E eu dei de oferta no voto que eu fiz, essa moto, e pedi 3 coisas para Deus. E as 3 coisas que eu pedi para Deus, as 3 coisas aconteceu. E uma delas era o Wesley. Só que eu não dei nome, eu não sabia, não conhecia o Wesley ainda. Não falei, Deus, é aquele que eu quero. Eu falei, Deus, eu quero uma pessoa assim, assim, assado. E fiz um voto. Fez um voto, uma moto? O meu primeiro voto de sacrifício, a única coisa que eu tinha de valor, minha moto. Ninguém sabe disso. Quando eu falei pra minha chefe que eu ia pedir as contas porque eu queria trabalhar na igreja, Sim. ela falou, se você fosse minha filha, eu não ia te deixar. Olha. Uhum. Se você fosse minha filha, eu não ia deixar você fazer isso. Então, eu dei graças a Deus de não ser filha dela, né? Não era filha dela. Porque a minha mãe liberou. Tadinha. Uhum. Então, eu pedi as contas da empresa que eu trabalhava, era a Zael. Comprou a moto. Peguei minha moto, vendi e dei de oferta. Entreguei nas mãos de Deus, fiz esse pedido. Aí você pediu 3 coisas. 3 Uma das 3 coisas era o Wesley. Uma das 3 coisas era um esposo, do jeito que eu queria. Com a qualidade do Wesley. Uhum. E as outras coisas? O outro pedido que eu queria ser diaconisa tesoureira da igreja. Uau. E o outro pedido, não sei porque eu fiz, mas eu fiz. Eu queria que, se não desse certo de ser diaconisa, que eu pelo menos ganhasse 12.500 nessa empresa. Olha só que pedido, que eu não sabia nem pedir, né? Olha isso. 12.500. 12.500 eu queria ganhar nessa empresa. Se não fosse pra mim ser diaconisa tesoureira, se Deus não quisesse, né? A igreja, se voltasse para a empresa Se eu voltasse pra empresa. e ganhar 2.500. As 3 coisas aconteceram, irmão Lars. As Olha. 3 coisas que eu pedi. Esse pedido, ele foi pra Israel, o pastor levou para Israel. Foi um voto que foi feito, eu não lembro ao certo, mas que eu fiz esses 3 pedidos. Foi o primeiro voto de sacrifício que eu fiz. Que bênção. Então, deixa eu contar para você como que aconteceu de eu conhecer o Wesley. Certo dia eu estava limpando o banco da igreja. Mas, peraí, volta aí. Você fez os pedidos, fez o voto. Sim. Mas ficou com isso na cabeça? Não. Ficou olhando? Você olhava todo Não mundo? procurava, não procurava. Ah, entendi. Eu estava focada, meu desejo era fazer a obra. Fazer a obra. Uhum. Então você fez o voto e esqueceu? Fiz o voto e deixei. Deixou pra lá. Uhum. E aí, de repente, como é que foi esse contato ali com... O Wesley já estava morando lá na igreja, já tocava teclado. Amém. A gente chamava dele de diácono. É outro diácono qualquer, como os outros. Sim. Né? E pra mim tudo certo. Daí eu estava limpando o banco da igreja. Sim. E eu avistei ele de longe, conversando com uma senhora. Uhum. E me chamou a atenção ele conversando com essa senhora. Porque quando eu olhei assim, ele estava dando muita atenção para ela. Era uma senhorinha, nenhum dos diáconos, é tudo piazão ali, né? Sim. Ninguém se importava ali de dar uma plena atenção, de mostrar que está interessado e orar pela pessoa ali e atender super bem. Eu vi o atendimento dele muito bem com essa senhora e me chamou a atenção, sabe? Uhum. Então foi isso que me fez olhar. Sim. Quando eu olhei para ele, eu tive certeza de que ele... Que era o homem A que pessoa você tinha certa. pedido pra Deus. Uhum. E daí, como é que foi esse começo? Uau, foi top, Porque viu? o Wesley, Porque... ele é meio quietão, assim, né? Ele não é... Ele é da dele, assim, né? Como é que foi esse... Foi lindo, assim, porque eu me apaixonei por ele também por mim, sabe? Só que como a gente morava na igreja, quer dizer, ele morava na igreja e eu posava na igreja. Eu ia pra casa só pra buscar roupa, lavar minhas roupas e voltava de novo, porque eu tinha pedido conta da empresa. Sim. Eu pedi conta da empresa justamente para ficar na igreja trabalhando. Então eu dormia na igreja, ali tinha quarto, sabe? Sim. Para
pra dormir, e separado, né? Sim. E daí eu dormia sexta, sábado, domingo, ia embora na segunda-feira, voltava na terça de novo que tinha culto, ficava terça, quarta, quinta, sexta, voltava pra casa no sábado. Sabe o que eu fazia para ganhar dinheiro? Eu vendia doce na rua, cocada, pegava um desses dias da semana para comprar coisas de higiene, né? Sim. Para conseguir passagem para ir embora e voltar, eu vendia cocada na rua. Eu saí da empresa de um serviço registrado, vendi minha moto, fiz o voto, entreguei no altar. E foi fazer a obra e vender cocada. Vendia cocada e ficava dormindo na igreja e trabalhava. E até que foi me soltando cultos para me fazer. Eu fui... Culto evangelístico? Você fazia evangelismo lá também, não? Tinha evangelismo. Na rua? Na rua, nas praças, era muito legal. Como que era esses evangelismos que vocês faziam na rua? A gente saía com os folhetos e daí encontrava a pessoa, falava da palavra de Deus ali, dava uma palavra. Se a pessoa precisasse de uma oração por cura ou por algum... E a gente orava por ela e convidava ela para ir na igreja. Falava os dias de culto e convidava para ir na igreja. Que legal. E vocês tinham essa cultura de evangelismo, mas fazia... qual era a frequência? Ou não tinha uma frequência? Era quando desce? Não tinha uma frequência ao certo, mas geralmente era uma vez por semana, ali no sábado. Toda semana vocês faziam o evangelismo de rua? À tarde. E você tem alguma experiência desse evangelismo de rua? O Wesley também ia? Sim, não sempre, né? Porque ele ficava mais na igreja. E você tem alguma experiência desse evangelismo de rua? Depois a gente volta lá no... Só para... Alguma experiência... quando você saía para a rua, tem alguma experiência ali com pessoas que foram curadas, ou de repente pessoas que se converteram, que vocês ganharam para Jesus, que hoje ela está firme? Tem alguma experiência dessa assim? Não. O que me marcou mais foi quando a gente levava marmita para o pessoal da rua. Vocês levavam marmita para... Sim, porque eles aproveitavam para contar a história deles, sabe? E eles queriam só atenção. Olha aí. Eles deixavam a marmitinha deles do lado e conversavam com a gente muito tempo. E porque ninguém conversava com eles? Exato. Eles queriam atenção. Uau. E a história deles comovia a gente, sabe? Então, o que me marcou mais foi isso. Que legal. E fazia louvor, né, nas praças com eles. Na praça? Exato. Evangelístico. Que legal. Amém. Então volta lá. Então. Você vendia cocada. Vendia cocada, vendia bala. Mas assim, pra minha família isso foi algo constrangedor, assim. Eles pensavam assim, minha filha vendendo cocada na rua. Sabe? Entendi. Vendendo balinha. Comecei com balinha, bala de goma. Sim. Laércio, isso trabalhou muito dentro de mim, porque eu peguei um negócio de bala de goma assim, um pacote. Sim. A primeira bala de goma que eu fui vender, eu ofereci para um cara que estava sentado no banco da praça. E ele falou não. A hora que ele falou não, eu virei as costas e chorei tanto. A partir dali, eu não parei mais de vender. Eu ia para um, falava não, ia para outro, falava não, outro falava assim, opa. Isso foi me desenvolvendo, sabe? Porque eu tinha muita vergonha. E vendia bem? Não vendia nada. Porque eu não tinha prática de saber vender, né? Eu só peguei e fui. Depois começou a vender mais. Daí, quando eu comecei com a cocada, eu saía com a cesta grande na rua. E eles pediam, cocada, deixa eu pegar. Quantos que é? Era no semáforo ou era na rua normal? Dentro do ônibus, na praça. Você gritava dentro? Não. Não. Como que era? Eu chegava e perguntava à pessoa, quer comprar uma cocada e tal. E as pessoas eu falava, Que da hora. Que legal. Então, daí, eu me interessei pelo Wesley, e a partir daí a gente foi conversando, e só que lá é bem restrito essa parte deles deixarem namorarem. Eles sempre distanciavam, sabe? E foi até difícil pra gente conseguir casar. Olha aí. E daí? Daí vocês casaram. Aí o Wesley ele veio... Não, foi assim. A gente começou, foi em 2018?
Foi 2018, a gente começou a gostar um do outro. Ele estava noivo. Lá em São Paulo. Tava noivo, ele ficou noivo, ele veio noivo. Quando eu conheci ele, que eu comecei a gostar dele, ele estava noivo. E ele começou a gostar de mim. Ele falou, e agora? O que eu faço? Porque eu tô gostando de você, você tá gostando de mim, só que eu tô noivo. Só que essa moça não tem futuro com ela, porque ela não é cristã e tal. Então eu falei, você tem que escolher o que você quer. É? A gente só conversava, né? Daí ele escolheu terminar com ela. Daí ele terminou com ela. A família dele não entendeu nada o que ele fez, porque já estava há tanto tempo, né? Sim. E daí, a partir daí, a gente continuou conversando. Uhum. E teve um dia que eu fui subir, eu não esqueço esse dia. Um dia eu fui subir pro quarto de madrugada, eu tinha terminado de limpar a cozinha, tudo. Eu amava limpar a igreja, limpava tudo e ficava até de madrugada limpando, sabe? Legal. E quando eu fui subir pro quarto, ele tava na escada. Daí eu falei, ai meu Deus, ele vai me beijar agora, né? Mas ele sempre foi respeitador, sabe? Sim. E daí nesse dia ele me segurou assim no braço e falou assim, eu fiquei com o coração acelerado, ele falou assim, sela comigo, que a gente vai casar nesse ano 2018. Olha. Bem assim. Daí eu falei, tá bom. E eu subi pro meu quarto assim e fui dormir. Daí a partir daí, o que aconteceu? Eu fui chamada para ser diaconisa. Até que eles me liberaram para ser diaconisa. Só que para ser diaconisa tesoureira... Outro pedido teu. Pois é. Da moto, né? Uhum. Até então, eu não tinha começado a namorar com o Wesley, eu só estava conhecendo ele, sabe? Sim. Só tinha. E eu estava gostando muito dele. E daí eles falaram assim, Ruth, agora você vai poder ser diaconisa tesoureira. Só que você não pode ser diaconisa tesoureira aqui em Curitiba. Quando a gente levanta a diaconisa tesoureira, tem que ir para outra igreja, em outra cidade. Sim. Daí eles me enviaram para São Paulo. Ué? Uhum. O Wesley veio de lá pra Curitiba e Eu você foi pra mesma igreja que era dele? Não. Itaquaquecetuba. Sim. Itaquaquecetuba. Fui pra lá. E daí, no meio do caminho, o pastor tava me levando e o diácono tava do meu lado. E eu falei pro diácono assim, e agora, o que eu faço? Eu tenho que falar pro pastor que eu gosto do Wesley. Pra ele ficar sabendo. Porque eu não queria esconder dele, sabe? Uhum. Porque ele meio que já suspeitava e tal, mas eu não queria esconder do pastor. Eu queria falar, pastor, eu tô gostando do Wesley e eu vou me casar com ele. E daí no carro ele falou, fala pro pastor. Eu falei, pastor, eu tenho algo importante para falar com o senhor antes da gente chegar na rodoviária. Ainda em Curitiba? Ele tava me levando pra rodoviária, pra ser diaconisa tesoureira. De Curitiba? Isso. Tá. Daí ele falou, não, pode falar. Daí eu falei, eu tô gostando do Wesley. Ele falou, amém, filha. Eu vou formar ele pra você. Ele veio assim. Eu fui trabalhar de diaconisa, fiquei um mês lá trabalhando de diaconisa tesoureira na igreja de Itaquaquecetuba, depois me enviaram para a igreja de São José dos Campos, que sempre tinha troca de diaconisas de igreja. Daí fiquei mais um tempo lá, de diaconisa tesoureira, daí depois me enviaram lá para Recife. Olha! Na igreja de Recife. E o Wesley é de Recife, né? Ele é É Pernambuco, né? Recife? Não é Recife. Itaporanga? Itaporanga? Itaporanga é Pernambuco. É Recife. Não, é Recife, Pernambuco. É lá para aqueles lados, né? Paraíba. Paraíba? Ah. Eu fui para Recife. Fui enviada para Recife. E o Wesley aqui? E o Wesley em Curitiba. Olha. E o pastor treinando ele lá. Treinando. E eu lá. Trabalhando de diaconisa tesoureira. Quanto tempo? Tudo isso? Ao todo, não deu muito não, porque eu não consegui ficar muito de diaconisa tesoureira. Deu o quê? Uns 5 ou mais, 8 meses, eu não sei. 8 meses você saiu de Curitiba, passou por 2 igrejas em São Paulo, foi transferida para Recife, aí de Recife voltou para... Voltei para Curitiba. 8 meses. Daí eu me desliguei como diaconisa, tesoureira e voltei para Curitiba de novo. Aí voltou como uma membro normal. Membro normal. E daí, como é que foi essa tua chegada em Curitiba? Aí vocês se casaram? Isso. Daí, como eles não aceitavam muito se aproximar, eles não facilitavam
Sim. pra namorar. Sim. Não sei porquê. Não facilitavam, sabe? E daí quando eu voltei, a gente saiu da igreja. A gente saiu. Saiu, mas desviou ou não? Não, Saiu só pra outra. saiu. Só saiu pra outra. Aham. Sim. E daí nesse meio período a gente casou. Daí a gente ficou namorando menos de um mês e casou. Casou. Quando eu selei com ele que a gente ia casar lá na escada, a gente Sim. selou que ia casar em 2018, aconteceu da Sim. gente casar em 2018. 2018? Uau. E daí vocês casaram, saíram da igreja, ficaram na outra igreja, não voltaram para aquela, Chegou a voltar. daí vocês De voltaram novo. casados já daí. A gente voltou casados. E daí como é que foi a volta de vocês ali? Ele voltou pro teclado de novo? A gente voltou casados. A gente continuou trabalhando na igreja, ele no teclado, eu de Sim, obreira ali, ajudando em tudo que eu podia. Mas eu já não posava mais na igreja, sim. né? Até porque vocês eram casados, Sim. vocês tinham o canto de vocês, e ele também, né? Tem... Mas daí começou a acontecer muitas coisas ruins, sabe? Lá. Muito pastores sendo corrompidos, sabe? Muita escândalos. Sim. Muito escândalo. E daí começou a afetar a nossa vida espiritual, assim. Aí vocês saíram dessa igreja? foram Daí pra a gente não. Daí a gente pediu um direcionamento para Deus. A gente abriu a Bíblia, a gente fazia muito isso de abrir a Bíblia e ler o primeiro, a primeira versículo que aparecia ali e pedir uma direção para Deus. E todas as 3 vezes que a gente abriu a Bíblia para pedir direção para ver se a gente podia sair dessa igreja para ir para outra, Deus confirmou a nossa saída. Olha aí. Daí a gente pediu a bênção, o pastor não queria abençoar. E ele segurava, as pessoas não deixavam sair. E daí a gente pediu a bênção, e daí ele abençoou. A gente foi, ficou na assembleia lá perto de casa com meu pai. Meu pai toca baixo na assembleia e o Wesley, logo em seguida, o pastor amava ver o Wesley tocando teclado. A gente já começou a cuidar dos jovens logo em seguida. Uau. E eu comecei a fluir no louvor com ele lá também, coisa que eu não fazia antes ali. Sim. Que era um E o teu louvor. pai feliz da vida? Nossa, feliz da vida com a gente ali no... E tua mãe junto, todo mundo? Não, minha mãe na Mundial. Meu pai tá Teu na pai Assembleia. também continuou? Até hoje. Minha mãe é da Mundial e meu pai é da Assembleia. Que coisa. Meu pai toca baixo na Assembleia e minha mãe fica na Mundial lá. Feliz da vida. Tá bom. O cara tá servindo, tá no reino, né? Tá bom, irmã Ruth. E agora, como é que foi para vocês vir para a família do reino? Como é que foi essa mudança? Na verdade, eu quero saber como que vocês conheceram o apóstolo Pedro Medina. Como é que foi esse encontro? Como é que foi? Você foi para a internet? Como é que foi isso ali? Você estava na Assembleia. Tava na Assembleia. Nessa igreja que teu pai toca baixo. Então, o que aconteceu, irmão Laércio? Por mais que a gente tinha pedido confirmação para Deus para sair dessa igreja, e Deus ter confirmado, e a gente ter ido para a Assembleia, primeiro a gente procurou várias igrejas. A gente foi nas várias igrejas, a gente Sim. foi. Mas a gente não se encaixava. E na Assembleia a gente ficou ali. Sim. E daí, o bispo Wilker, ele foi enviado para essa igreja de Curitiba. E ele estava sozinho lá. A igreja estava precisando crescer e ele estava sem tecladista, estava sozinho. E daí ele mandou mensagem pro Wesley, falou: Wesley, você pode vir aqui tocar na Santa Ceia pra gente e tal? Daí a gente pediu liberação pro pastor e ele deixou. E o Wesley foi lá, tocou. Daí, a gente conversou com ele lá e daí ele falou: queria muito que vocês viessem pra cá. Daí a gente falou: não, a gente não quer voltar pra cá. A gente não quer voltar pra essa igreja. Mas por causa do Senhor, pra ajudar o Senhor, a gente vai voltar. A gente gostava muito dele, sabe? Sim. Era um dos poucos que não se corromperam. Sim. Então, daí a gente acabou voltando pra lá. De novo. De novo. Voltou pra lá de novo. E daí? E daí, assim, a gente tava lá com o bispo só que aquela coisa, a igreja continuava daquele jeito, sabe? Sim. Aqueles escândalos todos, né? E só que ali com o bispo tava tranquilo. E daí, o que aconteceu? O bispo falou que ele não ia mais sair dali, de Curitiba, que agora ele ia ficar fixo ali. Então para nós estava tudo certo. Agora o senhor vai ficar aqui, a gente vai ficar com o senhor e tá tudo certo. E a gente abriu uma hamburgueria,
tava com uma açaiteria, tá começando. Tudo dando certo. Tudo dando certo, tinha aberto essas empresas aí, tava começando com delivery lá em casa, uma garagem que a gente, entendeu? Sim. E, detalhe, eu não falei pra vocês sobre que eu voltei pra ZL de novo. Lembra que eu falei que eu queria ganhar os 2.500? É verdade. E daí? Eu entrei lá e no final do último mês eu saí ganhando 2.500 de lá. Desafiar, né? Eu entrei lá porque eu queria crescer a empresa, né? Comprar todos os equipamentos que precisava. Então eu entrei lá de novo. E ganhando 2.500. E daí eu saí de lá ganhando 2.500. E olha só, as 3 coisas que eu pedi com o meu voto. Deus cumpriu. Deus não falha, né? Não falha. Voto é voto, Deus não falha. Tá, irmã Ruth, e daí o contato com o apóstolo Pedro Medina, como é que foi? Sim, então, daí a gente estava nessa igreja, de novo, né, na plenitude com o bispo. E daí a gente começou a acompanhar, não foi nem o apóstolo Pedro Medina. A gente estava crescendo essa empresa e a gente começou a acompanhar o Pablo Marçal. Olha. Meu Deus, é uma viagem até chegar no apóstolo Pedro Medina. Porque o Pablo Marçal fala de reino. E daí foi indo, a gente comia os vídeos do Pablo Marçal. Isso é importante falar, sabe por quê? Sim. Muitas pessoas estão indo, foco no Pablo Marçal e está caindo para a família do reino. Quantas pessoas já conversei aqui na igreja, Sim. que ela seguiu o Pablo Marçal e hoje? agora está na família do reino. Olha aí. Tem várias pessoas. Então a gente comia os vídeos do Pablo Marçal no YouTube. A gente estava prestes a comprar os cursos dele, a mentoria dele. Olha. A gente fazia tudo que ele falava, acordava às 5 horas da manhã, 4h59, né? 4h59. Tava tomando banho gelado, fazendo corrida, coisa que a gente não fazia, nem caminhava! A gente tava correndo. Tomando banho gelado. Sim. Olha. A gente tava fazendo tudo isso. Só que assim, Em Curitiba? Na Araucaré, do lado de Curitiba. Que não é frio, né? Ai, meu Lá é Deus. gelado, lá só é frio. E daí o que aconteceu, Laércio? A gente tava querendo crescer essa empresa, então tava assistindo os vídeos do Pablo Marçal. Mas a gente tava na plenitude junto com o bispo. E tava ajudando ele, tava lá só pra ajudar ele. Sim. Pra crescer a igreja de novo, porque a igreja era grande, era no Hour. Depois foi pro Boqueirão, ficou pequenininha, com quase nada de membro. Tinha vezes que era só os obreiros que iam. E a gente tava ajudando ele mesmo. E a gente falou assim, eu e meu esposo, a gente falou assim, vamos abrir um jejum, vida, pela igreja? Vamos fazer 7 dias. A gente nunca tinha feito 2 dias de jejum. Sim. A gente fez 7 dias na água. Olha. Pela igreja. Só que até então a gente não sabia que não se mudava nada de baixo para cima. Entendeu? A gente foi aprender aqui na família do reino. Sim. A gente queria fazer um jejum para mudar a igreja. Entendeu? Entendi. Fazer a igreja crescer. Daí a gente até chamou o bispo para fazer, mas ele não fez com a gente fez sozinhos, esse jejum de 7 dias. Mas o que aconteceu? No meio desse jejum de 7 dias, eu conheci o apóstolo Pedro Medina. Porque eu assisti os vídeos do Pablo Marçal, só que ele falava sobre reino. E daí, do nada, assim, me deu uma vontade de assistir milagres no YouTube. Assistir vídeo de milagres. E eu caí justo num vídeo de milagre que fazia... Você pesquisou? Isso. Pesquisou como? Vídeo? De milagre. Nossa, fazia anos que eu não ia na internet pra ver vídeo de milagre. E, né, olha só, por coincidência, no período de jejum de 7 dias lá, fui na internet ver milagres. Caí justo num vídeo que o apóstolo estava orando por uma mulher que a perna dela estava crescendo. Uau. Fez a perna dela crescer. E daí eu mostrei pro meu esposo isso. Ele falou, não. Não só isso. Daí depois eu comecei a acompanhar ele no YouTube. E eu comecei a ver as revelações dele. Ele entregando coisas da Exousia ali. Sim. Entregando revelação. Aí tu já não quis mais saber do Pablo Marçal. Ficou no chinelo. Só que assim, o que ligou uma coisa com a outra, sabe? Ele falar sobre reino, o Pablo Marçal falar sobre reino, e depois eu fui procurar sobre milagre e caiu o apóstolo Pedro Medina, entende? Que ele também fala sobre reino. Então, tipo assim, sabe que o YouTube, quando você procura sobre algo, ele fica jogando coisas sobre aquele assunto. Sim. E como o apóstolo Pedro Medina fala sobre o reino, começou a cair vídeos do apóstolo. E daí a gente começou a comer os vídeos do apóstolo também. Como é que eu faço assistir? Um atrás do outro. Isso é um vídeo de 20, né? Aqueles podcast dele e tal. Que legal. Então daí a gente ficou apaixonado pela visão dele.
por 50 nações. E você sabia que era em Balneário Camboriú? Depois eu fui pesquisar. Até então você não sabia de onde que era. Tava vendo os vídeos, mas não sabia de onde que era. Tava vendo, mas não sabia onde que era. Daí eu falei, vamos pesquisar, amor, pra ver de onde que é essa Eu lembro igreja, do onde dia que que é. vocês chegaram aqui, visitar. Eu tava no café dos membros, eu acho, Foi. dos novos membros. Uhum. Eu que atendi vocês. Foi a primeira vez que a gente veio na Igreja de Família do Atendi o Reino. Wesley. Uhum. Antes a gente tinha vindo na Cruzada visitar. Sim. Então, daí a gente terminou esse jejum de 7 dias. A gente veio na Cruzada, conhecer a igreja, meus pais vieram também. Sim. E ainda a gente estava na igreja lá. A gente veio na sexta-feira participar da Ali Cruzada. vocês e os teus pais. Meu pai e minha mãe veio também. A gente falou assim, a gente vai nessa igreja lá em Balneário, nessa Cruzada, lá em Camboriú. Ele falou, eu vou com você. E minha mãe falou, vou também. Vamos todo mundo então. Aí vieram todo Aham. mundo. E Viemos, ficaram onde? Hotel? ficamos no Flat Sol. Ficamos ali. É em Camboriú ou é aqui? Onde que é? É em Balneário, Flat Balneário? Sol. Aham. Que legal. E daí, a gente veio na sexta-feira. Conhecemos a igreja ali, a Cruzada. Não ficamos pro sábado nem domingo, porque domingo Wesley tinha que tocar lá, e era Santa Ceia. Sim. Só que antes da gente vir pra Cruzada, a gente já tava com a ideia de congregar na família do Reino, sabe? Olha Porque aí. a gente gostou muito das revelações, das coisas, dos milagres acontecendo. Sim. Então, o Wesley orou em pensamento a Deus, falou assim, Pai, se o apóstolo Pedro Medina ser usado para trazer uma palavra específica, e falou qual era a palavra, Uhum. seria aquela palavra, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E se ele falar essa palavra, é um sinal de que o Senhor está nos permitindo trocar de igreja. E a gente não trocava de igreja por acaso, né? Sim. Sem permissão de Deus. Sim. Mas ele falou, se o Senhor usar o apóstolo para trazer essa palavra, é um sinal de que o Senhor está nos permitindo a mudar para Balneário Camboriú e congregar na família do Reino. Uau. Daí, quando a gente chegou e participou do culto na sexta-feira, na Cruzada, o apóstolo não falou essa palavra. Ele falou na cruzada. Não falou. Não falou? Não falou. Eita. Daí a gente saiu murchinho. Ah, vamos voltar então, né? Mas você sabia dessa oração dele? Não sabia. Quando a gente entrou no Uber para ir pro Flat Sol, o cara do Uber falou assim, há 10 anos atrás, eu vim para morar para Balneário, eu saí de Curitiba, olha só que interessante. A gente conversando, todo mundo no carro, e o cara do Uber falou, há 10 anos atrás, eu saí da minha cidade, era Curitiba, olha só, a gente saiu de Curitiba, do lado de Curitiba era o cara. Só com a mala do corpo, só com a roupa do corpo, só com a roupa do corpo e uma palavra. Daí o Wesley perguntou para esse Uber, qual era a palavra? Daí ele falou, sai da sua terra, do teu parentela. Olha, gente. O cara do Uber. Deus usa quem ele quer, irmão. Ele queria que fosse o apóstolo, mas Deus não queria que fosse o apóstolo. Nessa hora, o Wesley entendeu o sinal Que de ele Deus. tinha que vir. Era Deus permitindo a gente vir pra cá. Sim. E daí chegaram lá, e daí venderam as coisas, como é que foi? Olha, já tinha um ano de hamburgueria, já tava começando, tava com a saiteria junto, eu tava querendo abrir mais uma empresa ali no meio. A gente fechou tudo. Fechou tudo? Fechou tudo, pediu a benção pro bispo, só que a gente não chegou a falar pro bispo por que a gente tava pedindo a benção. A gente já falou assim, bispo, a gente vai morar em Balneário, então a gente quer pedir a benção, lá a gente vai arrumar uma igreja pra congregar. Nem falou pra ele por quê, mas agora o senhor vai ficar sabendo. E aí vieram, do nada assim, chegaram aqui. E como é que foi a chegada de vocês aqui? Foi fácil? Adaptação, tudo? Não foi fácil. Porque a gente fechou a empresa, saiu, ainda ficou equipamento lá pra mim. Até meses atrás eu ainda tava vendendo equipamento da hamburgueria. empresa. Era tudo novo, entendeu? Só que teve um propósito a gente ter aberto essa empresa, sabe? Foi da minha mãe ter... Esse assunto é longo, né? Se eu for entrar em todos os detalhes, né? Mas essa empresa foi necessário. A gente não pode falar assim, mas eu investi numa empresa, eu abri a empresa, agora eu comprei todos os equipamentos, agora eu tô fechando, tenho que vender todos os equipamentos, vou vender quase pela metade do preço. Mas teve um propósito nisso, sabe? Sim. Porque se não fosse
a gente ter aberto essa empresa, minha mãe não tinha saído da empresa que ela estava para trabalhar ali comigo, porque era eu, minha mãe e meu esposo. E minha mãe me ajudava com a limpeza, ali com a preparação dos hambúrguer, eu ficava responsável por tudo praticamente ali, e meu esposo fazia as entregas. Era entrega domiciliar? Eu fazia os hambúrguer, né, a empresa de hamburgueria, Sim. fazia a saíteria e ele saía para entregar para as pessoas. Ele fazia o motoboy, minha mãe me ajudava com a limpeza ali, com a preparação, e eu ficava de frente fazendo os lanches, fazendo acontecer a empresa, levando a empresa. Que legal. Então, se não fosse a gente ter aberto essa empresa, minha mãe não tinha saído da outra empresa que eu estava passando mal. Todo dia, praticamente, ela estava indo com pressão alta pro hospital e eu tinha que ir ajudar ela. Então, assim, o que levou minha mãe a sair dessa empresa foi a empresa que eu abri. A gente abriu essa empresa, ela ficou com vontade de trabalhar ali, eu tinha que ter alguém para ajudar. E ela gostava? Gostava. E daí quando você fechou, como é que ela ficou? Ela ficou um pouco triste, né? Ela ficou um pouco triste. Mas foi bom para ela. Sim. Porque se não fosse essa empresa, ela não tinha saído da outra que ela estava passando mal. Entendi. E hoje ela faz o que lá? Agora ela montou outra coisa para ela lá. Ela vende Mas ela lingerie. trabalha pra ela. Agora ela trabalha para ela. Faz uns sapatinhos lá. E vocês vieram pra cá, e daí como é que foi a chegada? Você arrumou um emprego? Não, você... Eu trabalhei na igreja por um igreja, tempo, né? na limpeza ali. Eu lembro. E meu esposo, ele Você ficava já chegou- vendendo. Imagina, você já chegou e já foi trabalhando na igreja. Passou um período ali. E já- daí eu já consegui esse emprego na igreja. Foi, na Que limpeza. bênção. Uhum. E o Wesley também já foi pro teclado, né? O Wesley já fez todo o processo ali de avaliação e já começou no teclado, E hoje, tocando. o que você fala para as pessoas que estão te assistindo? Valeu a pena? Ai, Ter super, largado né? tudo, ter vendido, ter fechado as empresas. Faria tudo de novo. Valeu a pena? Sim. Que bênção. Estão felizes aqui hoje? Sim, estamos Família do felizes. Aham. E daí, quando a gente veio pra cá, a gente preparou também uma oferta pro apóstolo. A gente falou assim, vamos honrar porque lá é o homem de Deus. Uau. E a gente veio porque quando a gente entregou essa oferta, a gente não falou para ele o que queria, a oração que queria. Mas a gente entregou essa oferta querendo a oração para ter a bênção de Deus. Uau. A bênção de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus. E a gente nem falou para ele que a gente entregou essa oferta porque a gente queria a bênção de Deus. E quando ele foi orar pela gente, pela oferta, ele falou que toda sorte de bênção venha sobre vocês. Uau. Nossa, Deus, tudo que vocês pedem, Incrível! Deus cumpre, né? Mas é o voto de sacrifício. Que bênção, gente. Então, passou 1 hora. Ah. 1h15 já. Mas eu não cheguei nem a falar o que eu queria. Quer continuar? Mais um pouquinho só. Então vai. Então nós paramos na bênção, tudo que vocês pediam, Deus te dava. E aí, continua, como é que foi ali? Depois dessa oração. Então, irmão Laércio, o foco que eu queria chegar aqui, onde eu queria chegar é o quê? Eu sempre fui uma pessoa, depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre dizimei certinho, sempre trabalhei na obra. Não era a gente não vai falar que não tem pecado, mas não tinha prática de pecar. Sim. E eu sempre fazia para Deus, querendo buscar Deus, estar com Ele, né? Eu sempre fazia para chegar mais perto de Deus, né? Então orava, jejuava para estar mais com Deus, sabe? Sim. E por mais que eu fazia tudo isso, orava, jejuava, dizimava, eu sentia um vazio dentro de mim. Mesmo aqui na igreja. Mesmo aqui? Mesmo já estando aqui. Não tinha entendido ainda o que era reino. Sim. E daí, até que eu fiz outro voto. Eu dei meu celular, meu outro celular, fiz um voto. E eu falei pro apóstolo assim, apóstolo, eu quero ser curada na parte da paternidade. Ele até me chamou, me deu um abraço. E a partir daquele dia, Laércio, algo mudou dentro de mim. O vazio que eu sentia parou de existir. Olha, foi curada.
Sim. Então eu recebi a paternidade de Deus aqui na família do reino. Que bênção. E, Forte. uhum. Mas eu entendi que eu não preciso fazer para Deus para estar com Ele. Desculpa, corta essa parte. Eu entendi que eu não tenho que fazer para atrair a presença de Deus. Sim. Eu tenho que estar com Ele para Ele fazer o que Ele quer através da minha vida. Uau, que forte. Eu aprendi a ser uma extensão de Deus na Terra. Uau, que bênção. Uma extensão de Deus na Terra, Laércio. Eu entendi o que é o reino aqui, Laércio. Que Porque bênção. antes, quando você aceita Jesus, você está na porta, né? Sim. Aceitou Jesus, mas tem algo além da porta, Uhum. que é aquela palavra que fala: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Sim. Então aqui, antes, eu tinha só aceitado Jesus, eu não tinha passado pela porta e ido até o reino. Uhum. Revelação aí, ó. Isso é da exousia. Da exousia. Eu fiz a exousia com meu esposo. Agora você vai ter que falar o que é a exousia. Olha nessa câmera aí e fala da exousia. Você fez a exousia, então vai explicar o que é a exousia. As pessoas vão ficar perguntando, mas o que é a exousia? Tá, entendi. Você vai ter que dizer. É palavra, poder, autoridade. Autoridade. Então, eu fiz o curso da exousia que existe aqui na igreja. Curso online, né? Isso, que é revelação, teologia revelada. É revelada. A maior escola de teologia revelada do mundo. Que é maravilhoso. Que é tem Exousia muita, School, né? isso, tem muita revelação. E é incrível aprender sobre o reino. Foi formada quando? Faz tempo? Eu fiz junto com meu esposo, ele foi formado. Ah, não lembro. Ele foi formado agora no último Sim. episódio que teve. Valeu a pena ter feito o curso? Nossa, faria de novo. Porque cada vez que a gente escuta, a gente tem uma revelação nova. É verdade. Deus fala algo novo. E, Laércio, eu comecei... O que me levou a aprender sobre o reino? Foi aquela palavra que fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Uhum. Porque muitas vezes a gente fica buscando com a mente borbulhando. Sim. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Sim. E não se aquieta. Sim. Porque toda vez que você aquieta sua mente, você dá espaço para Deus falar. Uau. Enquanto você não Verdade. aquieta sua mente, os pensamentos, Você não consegue ouvir a voz não de consegue ouvir a voz de Deus. E uma palavra basta, né? Deus. Uma Verdade. palavra que Deus te dá basta para a sua vida ser transformada. Uau. Então, o que eu estou fazendo a partir do momento que eu aprendi a estar no reino? Porque antes, Laércio, eu não sabia nem que o reino era dentro da gente. Laércio, eu achava que o reino, todo mundo acha... Não, eu aprendi, né? Eu aprendi que o reino dos céus é algo que é futuro. Sim. Que quando eu morrer, eu vou... Vai pro céu. Isso, sim. Vai pro rei. E isso foi quebrado, essa crença, né? Sim. Que o reino é aqui, né? Agora. Sim, o reino é aqui Estamos agora. vivendo ele agora. Uhum. E Jesus fala ali, numa palavra que fala assim, que o reino dos céus não está aqui nem ali. Se o Senhor olhar para cá e para cá, é o aqui e ali. Mas se o Senhor olhar para dentro de mim, é aqui que está o reino. O reino de Deus. Então o reino de Deus está nos céus. Uma vez eu estava num culto e o apóstolo, eu estava prestando atenção, eu queria muito saber sobre o que era o reino dos céus. Eu estava assim, Lércio, quando eu quero uma coisa assim, eu fico, sabe? Foca. Eu acho que Deus fala assim, mas essa menina tá me enchendo o saco demais, deixa eu falar pra ela. Deixa eu falar pra ela o que ela tá querendo saber, porque eu fico, Lércio, tem vezes que eu fico meses. Lércio, pra mim, foi entender sobre o que era reino dos céus. Foi ano do governo ali. Pra mim entender o que era governo, reino dos céus, eu fiquei 5 meses buscando ali sobre buscar o reino em primeiro lugar, a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. Eu falei, mas o que Deus quer falar com tudo isso? Como a gente vai buscar o reino se o reino já está dentro da gente? É. O que seria buscar? Que loucura, né? Daí Deus falou, manifesta o reino. Já está dentro de você, manifesta. Então, Daí, buscar... eu tava num culto, eu tava falando e acabei não concluindo. Eu tava num culto que o apóstolo soltou lá de cima do altar.
que o reino ele está nos céus. E daí eu falei, mas o céu. Daí eu sei que tem 3, 4 céus, que eu posso falar na exousia, que existem 4 céus. E daí ele falou que um dos céus era dentro da gente. Eu falei, se um reino está dentro do céu, eu fui ligando. Eu sou assim, Lércio, eu vou ligando uma coisa com a outra. Deus vai me dando pistas pequenas. Sim. E daí eu vou ligando uma coisa com a outra, e daí daí vem a revelação. Daí, agora eu aprendi a ouvir a Deus no meu espírito. Mas antes eu pegava uma coisinha aqui, outra ali. Mas agora eu consigo ouvir a voz de Deus e saber que é Deus falando no meu espírito, sabe? Mas eu sou muito daquela que, tipo, se eu quero uma coisa, eu fico com Deus ali. Deus, mas o que o Senhor está falando sobre não servir a 2 senhores? Qual que é esse Senhor? Qual que é esse primeiro Senhor? Qual que é esse outro Senhor aqui? Entendeu? Entendi. E por eu insistir muito, Deus vai lá e me revela. Mas eu fico atenta, sabe? E engraçado que Deus só me fala quando eu tô com a minha mente Vazia. quieta, sem pensar. Porque assim, Lércio, a gente... Isso aí é uma espécie de jejum mental, né? Que eles falam, né? Jejum mental. Quando você... Eu acho que foi isso que Moisés fez quando ele subiu no monte. Ele ficou 40 dias. 40 dias. Até Deus vir falar com ele. É um jejum mental. Você se desliga de tudo, celular, de tudo, e fica só esperando ouvir a voz de Deus. É impossível você não ouvir a voz de Deus. É jejum mental. É isso aí que você está falando. E eu aprendi a falar com Deus nesse momento, assim, sabe? A minha oração não é mais nem tanto falada. É quando eu estou nesse estado, eu desejo, sabe? Eu desejo algo. Sim. Eu nem estou tanto falando para Deus o que eu preciso. Eu fico nesse estado, eu falo em estado de presença. Sim. Eu fico nesse estado e desejo. E as coisas começam a fluir. Começa a fluir. Que bênção. E assim, por que eu parei por que a gente tem que parar com os pensamentos? Porque os pensamentos trazem emoção. Sim. A gente tem que dominar sobre isso. Deus nos deu o domínio. Sim. Para dominar sobre esses pensamentos que vêm. Esses pensamentos que não são a gente que cria. Porque se você criasse os seus pensamentos, se você criasse os seus pensamentos, a gente não teria tanta coisa criada que a gente não quisesse. Vamos dizer assim, eu discuti com o meu esposo, mas eu quis fazer isso? Não. Certo? Não é? Entendi. Eu bati no meu filho, mas eu quis fazer isso? Não. Eu pensei algo de ruim de alguém. Fiz algo ruim com alguém. Bem através de um pensamento. Eu quis fazer aquilo. Então, a gente não consegue dominar sobre os pensamentos, porque o mundo já é maligno. Eu falo assim, os pensamentos ali, se você ficar deixando ser dominados por eles vão te levando para mais pro abismo. Sim. Por isso que eu falo, aquietai-vos, aquieta os pensamentos para que a presença de Deus comece a fluir. Uau, que forte. Legal. É um pouquinho difícil de explicar, assim. Mas é sobre isso que eu estou falando no meu livro, que eu estou escrevendo. Chegamos no livro, tinha que chegar no livro. Esse livro como é que vai ser ele? É o e-book, é livro assim, vai ser... É livro físico mesmo, assim. Eu cheguei até a fazer 2 e-books já, mas esse livro vai ser... Eu ia colocar o nome do livro de Do Fazer ao Ser. Sim. Em vez de fazer para Deus, você está nele para que ele flua através de você. Mas eu vou colocar paternidade, porque eu tô vendo que tá mudando mais os... Toda a mudança na tua vida foi através da paternidade. Sim, através da paternidade. E Laércio, eu só consegui ter paternidade porque o apóstolo tem paternidade. Porque você não consegue dar o que você não tem. Verdade. Você entendeu? Verdade. E quando você tem paternidade, você não tem falta de mais nada. A falta que antes eu tinha. Porque assim, eu era uma pessoa que jejuava, orava, lia a Bíblia, sempre assim. Sim. Desde quando eu me converti, sempre assim. Sim. E uma pessoa que faz tudo isso, por que ela sente falta de algo? Não existe? É verdade. E muitos cristãos hoje em dia, Laércio, eles...
oram, lê a Bíblia, estão fazendo tudo certinho, não estão em prática de pecado, mas eles têm um vazio dentro deles e não sabem o porquê. Eles ficam buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, mas esquecem que Deus está dentro deles e só precisa manifestar. Entende? A partir do momento que você entende quem você é, as coisas mudam. Porque eu sou uma manifestação de Deus na Terra. Eu sou o Espírito Santo de Jesus. O Espírito Santo que Ele deixou está dentro de mim. Foi dada toda a carne. Todas as pessoas, né? Então, não tem como eu falar assim, eu vou buscar algo que está fora. Não, é só manifestar o que já tem dentro. Então, a partir do momento que eu entendi quem eu sou, que eu sou uma essência de Deus, aí as coisas começaram a fluir, mudar. Entende? Uau, que bênção. É muito forte. É forte, né? Foi muito bom. Então, irmã Ruth, chegou ao fim. Eu quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente. Né? Era para ter sido na semana passada, mas Deus sabe todas as coisas. Sim. Foi agora, foi forte. Amém. Né? Eu aprendi muito com as coisas que você falou aqui. Tá bom? Quero te agradecer. Muito obrigado mesmo, de coração. Amém. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Espero voltar logo em breve. Amém. Vamos marcar a parte 2. Amém. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Você que está aí, muito obrigado por ter chegado até o final com a gente, tá bom? Quero te pedir mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com mais alguém, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha uma semana super abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém.